Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Como eu disse no finalzinho do último bloco, um decreto assinado hoje pelo presidente Michel Temer é o primeiro que vai conceder indulto para transexuais presas. E a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, né, Carol, é quem vai trazer essas informações para a gente. Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, como você já disse, o presidente Michel Temer assinou hoje esse decreto por ocasião do Dia das Mães e o decreto estabelece regras para que mulheres presas tenham direito a um indulto especial. O decreto determina o perdão a presas condenadas por crimes sem violência ou grave ameaça, desde que cumpram as regras previstas no texto. O presidente Michel Temer concede ainda a redução da pena em outros casos. Também foram incluídas pela primeira vez mulheres transexuais, desde que o registro civil já conste alteração de gênero. Tanto o perdão quanto a redução da pena vão precisar ser apreciados pelos juízes das varas de execuções penais. E os tribunais podem, inclusive, organizar mutirões para analisar a situação das mulheres. No total, são 11 hipóteses atendidas pelo decreto. Em nenhum dos casos, porém, as mulheres podem ter sido punidas por falta grave nos últimos 12 meses de pena. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente fala, eu volto agora a chamar a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque ela é quem vai trazer informações para a gente sobre a segunda fase daquela operação Panatenaico, que a primeira fase tratou do Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, e essa segunda fase agora tratou de obras no BRT. As informações com a Jéssica Gonçalves. Boa noite, Mariana. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Panatenaico. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, sendo 13 em Brasília, 1 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e 1 na capital paulista. A ação investiga possível superfaturamento de 208 milhões de reais em obras do BRT Sul, aqui no Distrito Federal. De acordo com os investigadores, a operação pretende esclarecer a suposta atuação de um esquema de corrupção liderado por agentes públicos e construtoras que atuavam em obras públicas no DF. A Polícia Federal investiga crimes como corrupção passiva e ativa, associação criminosa, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. O nome da operação é uma referência ao Estádio Panatenaico, onde eram realizadas competições na Grécia Antiga, que foram anteriores aos Jogos Olímpicos. A primeira fase da Panatenaico foi deflagrada em maio do ano passado e prendeu os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Na última semana, a Justiça Federal aceitou 3 denúncias dessa primeira fase da operação contra Arruda, Agnello e Filipelli. Os procuradores denunciaram um suposto esquema de corrupção envolvendo obras do Estádio Nacional Mané Garrincha, que foi o mais caro construído para a Copa no Brasil. Mariana. Obrigada a Jéssica Gonçalves. E eu volto a falar com a Carolina Pimentel para outras notícias aí relacionadas ao Poder Judiciário. Carol, você começa trazendo para a gente uma notícia que acabou de sair, né? Que é referente ao ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, né? Mariana, olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele mandou soltar Paulo Vieira de Souza, que é ex-diretor da Dersa, a empresa paulista de infraestrutura rodoviária. Conhecido como Paulo Preto, ele é suspeito de participar de desvio de recursos públicos em obras do governo estadual entre os anos de 2009 e 2011, nas gestões de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. Paulo Preto está preso preventivamente desde 6 de abril. E olha, o Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido de liminar do PT para que fosse garantida a participação de um representante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em debates entre pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes reconheceu a importância de isonomia entre os concorrentes, mas destacou não haver um dispositivo legal que garanta a participação de representante na hipótese de impossibilidade de participação de determinado candidato. Agora, outro recurso do ex-presidente foi negado ontem, desta vez pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um recurso contra um primeiro habeas corpus preventivo de Lula, que foi negado em março, por unanimidade, pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, restabeleceu os direitos políticos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do deputado federal
Federal Pedro Paulo, que foi secretário municipal. Mussi suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que em 2016 declarou ambos inelegíveis por 8 anos, após condená-los por abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agentes públicos. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel, mas eu sigo trazendo algumas informações aqui de Tribunal Superior Eleitoral também. A gente falou aqui essa semana que no último dia 9 se encerrou o prazo para os eleitores tirarem título ou fazerem qualquer mudança cadastral, como pedido de mudanças no domicílio eleitoral. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço dessas movimentações feitas ao longo dos 2 meses que os cidadãos brasileiros tiveram para fazer esses pedidos de mudança. E olha, 8,2 milhões de eleitores acionaram então os cartórios eleitorais para fazer esse tipo de pedido, sendo que 1,5 milhão somente nos 3 dias que antecederam o prazo para o encerramento. E também desses 8,2 milhões, 1,5 milhões de eleitores fizeram o pedido de mudança de domicílio eleitoral aos cartórios eleitorais. Aí um balancinho, então, já dando o clima das próximas eleições que vão acontecer em outubro. Mas a gente muda de assunto agora e começa a falar de assuntos internacionais, porque Moisés Rabinovitch vai trazer para a gente agora informações sobre Oriente Médio. Lá na faixa de Gaza, aconteceram protestos que deixaram mortos e feridos. Teve também a reabertura da Embaixada Americana em Jerusalém. Todas essas informações e a análise disso tudo com Moisés Rabinovitch. Boa noite, Mariana. O tigre está fora da jaula, constatou o líder do Hamas no final da 7ª marcha do retorno em Gaza, que aconteceu hoje. Com mais um morto, o total chega a 49, mas outros 146 feridos a bala estão em hospitais, 10 deles entre a vida e a morte. O bombardeio de Israel contra o Irã na Síria e a marcha do retorno são um aquecimento pelo que deve vir nos próximos dias, tidos como explosivos por veteranos em Oriente Médio. Domingo será o dia de Jerusalém, que reúne opositores israelenses do grupo Peace Now e palestinos da cidade. O exército terá que separá-los e ainda proteger cerca de 15 mil celebrantes em procissão ao Muro das Lamentações. A manifestação marca a conquista da velha cidade, que era da Jordânia, pelos israelenses na Guerra dos 6 Dias em 1967. Segunda-feira, 4 da tarde, os Estados Unidos inauguram sua embaixada em Jerusalém, reconhecendo-a como a capital de Israel. Para palestinos, ela é Al-Quds, a santa capital da futura Palestina. Trump chegará via internet, mas a filha Ivanka e o genro vão estar lá. É quando as 7 marchas do retorno feitas em Gaza atingem o clímax, passando a ser a Nakba, ou a catástrofe. A data comemora a independência de Israel, em que 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas cidades. É neste momento que o tigre solto tentará pular a fronteira em Gaza e invadir Israel. Para deixar a situação ainda mais tensa, o Irã voltou a ameaçar destruir Tel Aviv e Haifa. Se a paz prevalecer, no dia seguinte, a Guatemala vai abrir também sua embaixada em Jerusalém. E no final do mês, será a vez do Paraguai. Antes de dias tão explosivos pela frente, este comentário termina com o cumprimento de árabes e judeus. Salam, shalom, ou paz. Mariana. Obrigada a Moisés Rabinovitch. E olha, amanhã vai acontecer o dia D de vacinação em todo o país. A Daniele Popov vai trazer essas informações para a gente, né, Dani? Isso, Mariana. Amanhã, postos de saúde de todo o país estarão abertos para o dia D de mobilização contra a gripe. Idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram bebê há 45 dias, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional devem se imunizar. Já pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem ser imunizadas desde que apresentem a prescrição médica. A vacinação começou no dia 23 de abril e segue até 1º de junho. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas desses grupos prioritários. Serão distribuídas cerca de 60 milhões de doses de vacina, Mariana.
Obrigada, Daniele Popov. E a gente, antes de encerrar o nosso noticiário, volta a falar com a Carolina Pimentel lá na redação da Agência Brasil, porque, Carol, você vai trazer para a gente mais algumas manchetes que estão em destaque no site da Agência Brasil agora, né? Vamos lá, Mariana. Olha, a primeira, Juventude Viva quer reduzir em 15% o índice de violência contra negros. Enem, o pedido de atendimento especial deve ser feito na inscrição. E após o dólar fechar em R$ 3,60, Banco Central anuncia ajustes na venda da moeda. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente sempre lembra aqui para vocês, o site da Agência Brasil é agenciabrasil.ebc.com.br. Lá você confere todo o nosso noticiário aqui, essas manchetes da Carol e muitas outras. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, um excelente fim de semana, um ótimo Dia das Mães. A gente te espera de novo na segunda-feira. Até lá!